Vamos falar sobre este amor imenso, esse amor imbatível, que vence a tudo. Que amor é esse? Porque nós falamos de amor, conversamos sobre amor, encaramos o amor através de uma ótica extremamente limitada, extremamente restrita. Quando falamos do amor imbatível, que vence a tudo, que conquista tudo, que a tudo renuncia, que a tudo espera, que corajosamente levanta as almas, esquecendo-se de si mesma, de si mesmo, para soerguer aqueles que se encontram em situação ainda inferior, deplorável, tristes. Esse é um amor que nós talvez não consigamos entender ainda na sua plenitude. Porque nesse processo evolutivo, no processo de crescimento do ser humano, nós temos diversas fases. E o Espírito Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando nos traz a respeito da lei do amor, ele nos traz a seguinte afirmativa: que em sua origem o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, ele só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade, a persona, o meu interesse pessoal. Pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma, nem a do corpo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, com A maiúsculo, embora não esteja aí, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Na história destes primeiros cristãos, que ele menciona, os mártires desceram ao circo romano, dando um testemunho de amor, de confiança irrestrita nos desígnios do Pai e particularmente nos romances de Emmanuel. Essa sequência de romances nos traz exemplos de espíritos que seremos nós um dia e que talvez já estejam até aqui, sem dúvida, aqui conosco, né? Com um amor imenso, capazes de testemunhos de coragem, não porque sejam loucos ou que não tenham nenhum tipo de amor à vida, mas que tenham a certeza absoluta de que a vida continua, de que todos os reveses, de que todas as situações conflitantes, dificultosas, de angústia, são simplesmente segundos no relógio da eternidade. Mas mesmo aqueles que aparentemente não amam estão muito longe deste amor imenso, porque o Espírito Lázaro nos traz que em sua origem o homem só tem instintos. E esse processo vai aos poucos se aprimorando, até que nós alcancemos um patamar de amor que todos nós estamos destinados a alcançar. Dando sequência neste capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, da lei de amor, nós vamos ver a comunicação de um outro espírito, Fênelon, que nos traz o seguinte: o amor é de essência divina. Desde o mais elevado até o mais humilde, todos vós possuís, no fundo do coração, a centelha desse fogo sagrado. É um fato que tendes podido constatar, muitas vezes. O homem mais abjeto, o mais vil, o mais criminoso,
tem por um ser ou um objeto qualquer uma afeição viva e ardente, à prova de todas as vicissitudes, atingindo frequentemente alturas sublimes. Então a gente vai vendo que mesmo aquelas pessoas que aparentemente não amam o seu semelhante, tem alguma coisa que eles amam muito. Às vezes uma casa, um vaso, uma planta. Então a gente vai percebendo que mesmo nesses estágios iniciais, quando o nosso amor ainda é pelas coisas, pelos objetos inanimados, existe ali um germe que aguarda, que tem o seu tempo de amadurecimento, porque ele, descobrindo-se isolado e sozinho, vai necessitar de alguma forma do intercâmbio, da ajuda de alguém. Mesmo aquele que pensa que vive sozinho e que não precisa de ninguém, precisa de alguém. Porque aquele que toma o café da manhã, que bota o café, o pão, a manteiga, o leite, que tem uma casa alugada ou própria, teve alguém que precisou construir essa casa, fazer este pão, plantar o café. Então existe uma troca, uma relação. E mesmo que estas relações ainda sejam guiadas e direcionadas por interesses materiais, são estágios necessários, muito importantes, para que neste processo a criatura vá adquirindo o senso de gregário, de gregarismo, de que somos criaturas que destinadas a viver de forma gregária, um interdependendo do outro, até que esta interdependência torne-se, no ápice, um processo de amor incondicional. Se a gente vai fazer uma visita ao livro Amor, Imbatível Amor, nós vamos ver a seguinte fala de Joana de Ângeles. O amor é substância criadora e mantenedora do universo, constituído por essência divina. Ou seja, o amor é a essência do universo inteiro. O amor com A maiúsculo. É um tesouro que quanto mais se divide, mais se multiplica. O que significa dizer? Feliz daquele que ama, que doa-se de uma forma sem ser um amor possessivo. Esse amor, então, ele se multiplica. Ele não fica resguardado num recipiente. Quanto mais nós nos doamos, mais a providência divina se aproxima de nós com as suas ajudas. Eu traria aqui talvez um exemplo da misericórdia. Quando numa parte do Sermão da Montanha nós temos bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia, significa dizer que esta misericórdia que nós vamos doar, a misericórdia que nós vamos ter por alguém, será à medida, ou às vezes receberemos muito mais misericórdia de outros lados. Porque a providência divina conspira a favor de todas as criaturas. Quanto mais nós doamos, somos misericordiosos, mais recebemos essa misericórdia. Nós conversamos uma vez aqui, é como se fosse um grande oceano, todo o universo. E cada um vai, com o tamanho do seu recipiente, adquirir o tanto de misericórdia proporcional à misericórdia que ele concede. Então, há pessoas que têm um copinho só de misericórdia. É só isso que eu vou dar. Só conseguem pegar um copinho também. Há pessoas que têm grandes reservatórios de misericórdia. Conseguem abarcar uma misericórdia imensa, em tamanhos de reservatórios imensos. Então, essa lei é proporcional. Eu diria que não é nem proporcional, porque, na verdade, Deus dá muito mais do que nós. Quando damos, recebemos muito mais em troca e nem nos damos conta. Esse é o amor. O amor que se doa acaba recebendo de uma forma imensa. Então, onde eu parei? Mais se agiganta, na razão que mais se doa, fixa-se com mais poder, quanto mais se irradia. Nunca perece, porque não se entibia, nem se enfraquece.
desde que sua força reside no ato mesmo de doar-se, de tornar-se vida. Seguindo ainda, assim como o ar é indispensável para a existência orgânica, o amor é oxigênio para a alma, sem o qual ela se enfraquece e perde o sentido da vida. É imbatível porque sempre triunfa sobre todas as vicissitudes e ciladas. Mesmo quando nós pensamos, não vou amar mais não vou fazer mais bondade não, porque eu só recebo pancada de volta. Siga e timorato no rumo que está traçado para cada um de nós. Fazer o bem. Não importa se neste momento ou mais à frente as pessoas que nós fizemos o bem não reconhecem isso e nos tratam com indiferença. Ou nós vamos receber talvez exatamente o contrário. O importante é estar alinhado com uma proposta que já está inserida dentro de cada um de nós. Essa proposta foi colocada aí no ato da nossa criação. Do menor átomo até o arcanjo mais bonito, existem estes conteúdos no átomo em forma latente, aguardando este processo de evolução para que possa um dia eclodir como um arcanjo, como um anjo que vai doar-se sem esperar receber de maneira alguma de alguém. É um ato, é um processo e é um movimento natural de todas as criaturas do universo. É algo natural. Cabe a nós apressarmos esta marcha e experimentarmos os benefícios que vêm ou postergarmos esse momento de felicidade e nos colocarmos ainda numa postura que vivemos num mundo de escassez. Quero tudo para mim. Vivemos num mundo de abundância. Quando eu falo abundância, gente, não é abundância de ganhar muito dinheiro. Abundância nesse estado de plenitude interna. Esse estado de plenitude que se alinha com algo que vai muito além deste século, das possibilidades tecnológicas que nós temos, das situações que nós possuímos, de toda a bonança e abastança que a gente possa imaginar nos homens mais ricos do planeta. É um estado de plenitude que vai nos calar o espírito conflituoso e vai nos fazer meditar nas possibilidades do próximo passo, de um passo de libertação. Pouco a pouco, nós estamos nos libertando. Diversos casos, e em muitos deles se assemelhando a situações que vivemos ou que conhecemos, e percebendo de que tudo existe uma solução. Pode ser que demore, às vezes, uma vida inteira, mas o que é uma vida diante da eternidade? Lógico que, filosoficamente falando, fica fácil quando a gente não tem realmente a vivência do problema da pessoa, mas é importante, uma vez cientes disso, perseverar numa postura de fé, de construção de fé, de crença de que existe um plano infinitamente bem feito e magistralmente orquestrado para que tudo saia a contento. Tudo vai dar certo, gente. Tenho certeza. E vou seguindo mais nesse livro, porque a gente tem alguns comentários. Quando o real, estruturado e maduro, que espera, o amor que espera, estimula, renova, não se satura, é sempre novo e ideal, harmônico, sem altibaixos emocionais. Não tem aquela oscilação, porque eu me lembro que a gente quer viver quando a gente se apaixona. Eu quero ter um monte de borboleta na minha barriga. Eu preciso de uma emoção nova, alguém que me mexa, que me sacuda pela... E estas coisas duram tão pouco tempo, porque depois
ela começa a ficar igual, ele começa a ficar igual, tudo se acerena, a situação volta mais ou menos ao normal, as contas vão chegar do mesmo jeito, não dá para mandar para a conta do ex-marido, da ex-mulher, porque elas vêm para a gente. Então, todas as situações e as circunstâncias do dia a dia da nossa vida fazem parte de uma proposta educativa, de resignação, de serenidade, de obediência. Existe um contexto social que estamos vivendo, mas ninguém nasceu no lugar errado, ninguém tem uma família errada, ninguém tem um tipo de vida errado. Nós temos a vida que a gente pediu, nós temos o companheiro que a gente pediu, certo ou errado, a gente escolheu aquele ou aquela. Então, pensasse melhor antes de escolher. Por isso que eu falo, vamos pensar muito bem nisso. Vamos conhecer o produto. Olhem, vejam, direitinho. Quando eu falo conhecer o produto, por favor, faça uma interpretação correta disso. Namorem, entendeu? Conheçam-se bem. Tudo isso faz parte de um processo de aprendizado. Nas nossas impetuosidades, nas nossas intemperanças, nos nossos impulsos, nós escolhemos as coisas mais equivocadas do mundo. Desde relacionamentos, que a gente vai abordando por um foco puramente visual, do que por um foco que vai da alma, talvez, um carinho, uma emoção. A mulher mais bonita e o homem mais boa pinta, charmoso, fica velho e enrugado. Alguns até engordam. Então, gente, isso é muito importante para que a gente possa, com esta serenidade, entendeu? Aproveitar essa temporada educativa que a gente tem. A reencarnação é algo inimaginável, porque é a maior prova de amor de Deus, que nos concede 1, 2, 3, 4, N provas, N situações para que a gente possa se ajustar. E a gente não se dá conta disso e tira isso e bota assim, a próxima eu resolvo, a próxima eu fico resolvendo essas questões todas. E nós nos esquecemos de que essa encarnação é a melhor para se resolver uma situação difícil que possa ter se apresentado. Porque na outra, talvez, as condições não sejam tão favoráveis, e mesmo que elas sejam muito difíceis. Olha que ele vai ser mais difícil, e ela pode ser mais difícil, a situação pode ser muito mais complicada. Muito mais, porque talvez não existam as mesmas circunstâncias necessárias para que possa realmente todo esse contexto educativo se apresentar. E às vezes o espírito perde a oportunidade, fica no mundo espiritual, com um complexo de culpa muito grande, com uma consciência culposa, porque meteu os pés pela vida. E como as situações e as circunstâncias não se ajustaram, ele permanece no mundo espiritual, prolongando uma sensação, às vezes, de angústia em algumas situações. Não quero generalizar. Então, e a sensação de angústia e de culpa do lado de lá é 100 vezes maior do que do lado de cá. Os nossos sentidos, as nossas emoções são amplificadas N vezes. Então, por mais difícil, vamos amar. Amar, que eu estou falando, uma escala um pouco maior. A gente não consegue amar como Jesus, é verdade. Mas a gente já pode amar como gente. A gente já pode perdoar um pouquinho mais. Às vezes o marido ele é difícil, às vezes a mulher é difícil. A gente já pode perdoar um pouquinho. Em vez da gente ter a última palavra e a gente ganhar, a gente às vezes deixa ela ganhar. A gente às vezes deixa ele ganhar. E vai percebendo que nessa atitude de ceder um pouquinho, a gente ganha muito mais do que perde. Muito mais. Eu me lembro
do pai de Andréia, que falava nos relacionamentos, ele falava em inglês, que era americano, eu escolho as minhas batalhas, não quero ganhar todas, não. Tem aquelas pessoas, eu vou ganhar todas, aí fica um relacionamento insuportável, porque o outro também, a lei de afinidade atrai exatamente igual, vai pegar 2 bicudos, e 2 bicudos não se beijam. E a gente segue em frente. Então, o amor atravessa diferentes fases. O infantil, segundo Joana de Ângeles, o infantil, que tem caráter possessivo, quero para mim, o amor é meu, essa mulher é minha, ninguém acha que eu vi primeiro, olha a música. O juvenil, que se expressa pela insegurança, o maduro, pacificador, que se entrega sem reservas e faz-se planificador. Aí a gente vai conseguindo identificar qual é o estágio que a gente está. Qual é o estágio que cada um de nós está aí? Dá para fazer uma análise aí direitinho. Um muito ciumento, um muito possessivo, aquele que, entendeu? É minha, ele é meu. E aí a gente vai começando a identificar qual é o estágio que a gente quer estar. Vai depender de cada um de vocês quão mais rápido vão querer ser felizes. Vamos querer ser felizes. Eu vou seguir os slides porque eu quero passar um videozinho bem bonitinho para vocês. A conquista do amor é resultado de processos emocionais amadurecidos, vivenciados pela conquista do si, do self, do eu profundo. Inicialmente, dá-se a paulatina conscientização da própria humanidade em latência, quando lampejam os sentimentos de solidariedade, de interdependência no grupo social, de afetividade desinteressada, de participação no processo de crescimento da sociedade. Aí a gente conversou no começo da nossa fala, a interdependência. Nenhum de nós consegue viver sozinho. Nós precisamos uns dos outros. Então esta conquista deste amor maior é paulatino e ele é resultado de um processo de amadurecimento emocional que vai nos garantir um estágio, um estado de plenitude que vai nos salvaguardar de possíveis investidas do mundo inferior que ainda se encontra numa posição ainda contrária a esta proposta de libertação. E a gente sabe que abrindo a guarda mental, como existe a lei da afinidade, da sintonia, nos pensamentos, dependendo da postura como nós vamos nos encontrar, amando, nós vamos atrair para a gente entidades que se encontram da mesma forma. Às vezes essas entidades, por estarem ainda numa situação ainda de muita dor, encontram esta sintonia conosco. O ciúmes, que era desse tamaninho, vira uma coisa insuportável. A angústia de querer aquela pessoa para a gente, aquilo fica potencializado de uma forma terrível. Tem tantas situações, aí a gente vai identificando às vezes, se a gente tem um pouco de vigilância, a gente corrige a rota rapidamente para que a gente não caia numa cilada que nós mesmos deflagramos. E muitas vezes a gente fala que o obsessor, tudo bem que tem um obsessor, mas quem deu o primeiro passo, quem abriu a primeira porta, somos nós. Abriu a porta, gente, se manteve aquele tipo de pensamento, escancarou a casa, vai entrar boi e boiada. É uma coisa de louco. Aí Joana nos traz a proposta do amor-terapia. Cada conquista que vai sendo adquirida enseja maior perspectiva de possível desenvolvimento, enquanto as necessidades da evolução desenham mais amplos espaços de movimentação emocional. O que significa? Esse processo, ele é paulatino. Ninguém vai se transformar numa Madre Teresa, numa condição de amor incondicional, numa encarnação só. Muito difícil. Se tiver, eu tiro o chapéu. Então, à medida que a gente vai dando aquelas conquistas, na identificação de como nós somos, e a gente sabe quem a gente é. Ninguém conhece a gente profundamente.
Eu não conheço vocês profundamente. A gente conhece aqui do centro, todo mundo é lindo, maravilhoso, amém, que assim seja. Chico Xavier, fantástico, Jesus para lá, Jesus para cá, mas eu não conheço a vida de vocês e vocês não conhecem a minha vida. Vocês não conhecem as dificuldades que eu tenho e eu não conheço as dificuldades que vocês têm. Porque nos diversos dias, nos vários dias, existem 1000 situações que aparecem num telefonema, numa situação de trabalho, num conflito com o chefe, num conflito com uma comissão que não entrou, que não ganhou, ou uma dificuldade financeira imensa, que a gente é colocado à prova. E eu muitas vezes me pego, errei de novo, falei de novo. Aí a gente faz o quê? Na próxima eu vou tentar melhorar. Na próxima eu vou tentar responder de uma forma mais suave. Na próxima eu vou conseguir, de repente, reagir. Vou conseguir agir, não reagir. Agir significa antecipar-se. Antecipar-se comigo. Eu já me conheço. Eu sei que vou enfrentar uma situação complexa. Eu já vou entrar em oração ou numa meditação. Eu já vou me preparar. Nesta preparação, eu já estou o quê? Venha o que vier. E mantenha a serenidade. Eu não quero perder a minha paz. Que o mundo lá fora esteja com o furacão. E eu aqui estou sereno. E é esta postura que deve ser conquistada passo a passo, como ela coloca aqui. A proposta de amor-terapia, de amor conosco, primeiramente. Eu preciso me amar para poder saber fazer isso. Senão eu vou me desarvorar. E Joana vai um pouquinho mais à frente, porque ela diz, a síntese proposta por Jesus em torno do amor é das mais belas psicoterapias que nós conhecemos, que se conhecem. Amar a Deus acima de todas as coisas é o próximo como a si mesmo, em uma trilogia harmônica. Mas, ante a impossibilidade do homem amar a Deus em plenitude, já que nós temos dificuldade de conhecer o absoluto, porque ainda somos relativos, realiza o mistério invertendo a ordem do ensinamento. Amando-se, aí é o que nós falávamos nos slides anteriores, procurar nos amar primeiro. Aí eu vou me identificando nas situações que vão aparecendo, já me armo, armar-se de uma forma diferente. Me salvaguardo da prece, da meditação e tudo, e vou para a vida. Realizo o mistério invertendo a ordem do ensinamento, amando-se de início, a fim de desenvolver as aptidões que ordem em latência, esforçando-se por adquirir valores iluminativos a cada momento, crescendo na direção do amor ao próximo, decorrência natural do alto amor, já que o outro é a extensão dele mesmo, para finalmente amar a Deus. Olha que coisa interessante. O outro é a extensão dele mesmo. Nesse processo de amar a nós mesmos, amarmos-nos e amar ao outro, que é a nossa extensão, é como se fosse um grande organismo. Embora cada um de nós tenha a sua individualidade, eu não consigo alcançar esta proposta de plenitude sem esta extensão. Eu vou amar ao próximo. Mas eu só consigo amar ao próximo se eu consigo amar a mim primeiro. Porque senão não tem nem o que dar. É como se fosse um pote de água que vai se enchendo. Se eu não tenho água para doar, eu não posso doar a água. Eu preciso me encher primeiro. Logicamente que ninguém vai ser um santo para começar a amar. Mas na identificação das pequenas coisinhas. Nos slides anteriores, a conquista paulatina. Aí nesta conquista a gente vai começando a pegar gosto pelo negócio. Opa, deu certo. Pega gosto e fala, nossa, que bom. E o outro ali respondeu de uma forma interessante. Às vezes, nesse processo de amor, de conquista, de perdão, de misericórdia, determinadas situações que pareciam sem a menor solução. A solução vem quando vocês nem imaginam. Eu já vi isso. E fala assim, meu Deus, parece um milagre. A providência divina conspirando para os seus tutelados que estão aqui. O que significa isso?
que o amor vai em busca. O amor não fica acrisolado num local tranquilinho, numa harpa. Ele vai atrás. Ele quer trazer porque ele sabe que o outro é a extensão dele mesmo. A extensão no sentido de que, na lei de caridade, de justiça, de amor e caridade, esse amor em ação, estendendo a mão, buscando o outro, ele encontra a própria felicidade em agir desta forma. Nunca te esqueças que a vida continua. Nunca te esqueça disso. Ama incondicionalmente. Então, meus queridos, amem muito. Não percam tempo, nem esperem. Amem muito. Que o amor seja pequenino, mas amem. Que seja por uma flor, por um cão, por alguma coisa, mas amem. Não percam a oportunidade. Não percam. E o recado que eu recebi, eu passo para vocês. Amem, amem e amem. Até que o amor se converta. Para que vocês se convertam no próprio amor. Muita paz.